E meninas, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês algumas ferramentas básicas para costura criativa, tá? E dentro também dessa lista eu vou colocar algumas ferramentas que não são essenciais no início, mas que com o tempo, com a demanda, vai precisar. Então eu vou começar com as tesouras. Ah, Adri, mas por que tesouras? Eu não posso ter uma tesoura só? Não é aconselhável. Por quê? Na costura criativa, dependendo da peça que nós vamos produzir, nós temos materiais aí bem variados em texturas e espessuras. Então, uma tesoura para cortar vários tipos de materiais pode danificar com mais rapidez o fio da tesoura, prejudicar a afiação da tesoura. E nós precisamos sempre de tesouras afiadas no nosso ateliê, porque isso evita principalmente acidentes, tá? E também ela acelera a nossa produção, porque uma tesoura cega, você fica ali, ela mascando e não corta o tecido, não corta nada que você precisa. Então, além de atrasar o seu serviço, uma tesoura cega pode causar acidentes, tá? Geralmente nos ateliês nós usamos o tecido 100% algodão, tá? E esse tecido é um tecido macio, fino, então ele é um tecido bastante delicado. Então, a tesoura deve ser exclusivamente, eu deixo até um bilhetinho aqui, ó, só tecido. Para outra eu deixo aqui, então, o recadinho aqui de uso geral. Essa tesoura aqui eu já posso usar para os outros materiais que não sejam tecidos. Mas quais são esses materiais? Nós usamos na costura criativa muitos materiais diferentes. Nós usamos manta, plástico, vinil acrílico, EVA, TNT, barbantes, são materiais diversos aí com texturas e espessuras totalmente diferentes. Então, essa divisão entre uma tesoura para tecido e a outra tesoura para uso geral é bastante interessante para conservar a nossa fiação por mais tempo. Outra coisa é a fita métrica. Em muitos casos, nós temos moldes, tá? Mas em muitos casos nós temos medidas. Então, na costura criativa, eu tanto posso ter a referência em medidas, então é feita com a fita métrica, ou então com moldes. Mas de toda maneira, alguma coisa para medir é importante, tá? Então, nós temos que ter a fita métrica para poder medir os nossos projetos. Outra coisa, alfinetinhos, tá? Então, nós temos que ter alfinetes para prender, para segurar as nossas peças, a nossa estrutura, para começar o nosso trabalho. Uma outra coisa que é muito usada são os clipes, tá? Então, nós temos os clipes que são esses mais diferentes aqui, tá? Eles são próprios para patchwork. Mas nós podemos também utilizar esses clipes de papel, tá? Então, nós temos essas duas opções. Também são bastante úteis aí, visto que a gente trabalha com coisas bastante volumosas. Então, a gente tem aí sempre um potinho com clipes, é bastante útil também pra gente, tá? Uma outra coisa que nós precisamos com muita frequência é essa pecinha aqui. Ela é um abridor de casas. Ah, mas a gente abre casa aqui? Nem sempre, mas ela tem uma outra função muito importante, muito útil, que facilita e agiliza bastante quando a gente precisa. Então, sempre que a gente precisar desmanchar alguma costura, essa ferramenta aqui auxilia bastante. Ela tem duas partes, olha. Uma aqui tem uma ponta, onde a gente encaixa no tecido, né? Ela é encaixada aqui, e nesse meiozinho dela, ela tem uma lâmina. Então, ela vai cortando o tecido com facilidade, tá? Para desmanchar pontos errados, para abrir casas. Uma outra ferramenta que não vamos dizer, indispensável, mas ajuda bastante, é essa aqui, ó. Ela chama ferramenta auxiliar de costura, tá? Ela ajuda bastante, dependendo do que a gente precisa, ela consegue furar, que ela tem uma ponta bem afiada. E ela também serve para auxiliar naquelas partes em que a gente precisa segurar debaixo da máquina para poder não ter o problema, né, para evitar também o perigo no pé calcador da máquina, né? Então ela ajuda substituindo como se fosse o nosso dedo segurando uma costura também. Em muitos casos ela é bastante utilizada, tá? Tem várias funcionalidades aí.
Alguns chamam de agulhão, tá? Mas o nome dela é ferramenta auxiliar de costura. Uma outra coisa é que quando nós temos um molde, nós precisamos marcar aquele desenho do molde no tecido ou marcar as medidas nesse tecido, tá? Então, nós podemos utilizar um lápis aí de grafite médio, tá? E tomar muito cuidado para esse grafite não sujar a sua peça, tá? Algumas vezes nós temos que riscar o molde e cortar em cima desse molde. Então, o uso do lápis não faz diferença não, porque o corte vai ser em cima do risco do lápis. Mas, em alguns casos, nós temos que deixar uma sobra. Então, o lápis marca e nós temos que cortar fora, deixando o lápis na peça. Então, nesse caso, tem que tomar um pouco de cuidado na hora da costura, para não ficar aparecendo esse lápis no tecido. Uma outra coisa que nós temos é o giz de alfaiate. Esse giz, ele vem em outras cores, tá? Então, ele serve também para marcar a peça onde a gente vai costurar, tanto cortar no risco quanto se for cortar fora. Ele sai com, eu pelo menos tenho um pouco de dificuldade de tirar esse risco da peça, mas ele sai com o tempo, tá? Um outro material para poder riscar é esse aqui, ó. O meu quebrou aqui a pontinha, tá? Ele vem quadrado e ele chama giz mágico. Esse giz mágico, ele desmancha com o calor do ferro, então ele desaparece com o calor do ferro. É muito bom, principalmente quando a gente vai trabalhar com peças escuras, né? Que quando vai trabalhar com peças claras, no caso giz que eu só conheço com a cor branca, esse giz mágico só com a cor branca, então num tecido muito claro ele não aparece. Aí teria que lançar a mão ou do grafite mesmo, um lápis de grafite, ou então do giz de alfaiate. Mas esse material aqui é excelente, tá? E o outro material que é perfeito, não é obrigatório, mas ajuda muito, muito, é esse aqui, ó, é a caneta Fantasminha. Então, essa caneta, ela tem algumas características diferentes. Essa minha aqui, ela apaga com o calor do ferro ou com o calor do secador. Então, eu posso riscar em cima do tecido, vir com o ferro por cima e ele desaparece totalmente. Ou com o calor do secador, tá? Existem outras que apagam com água, quando lava a peça, quando borrifa, mas eu nunca trabalhei com essa. E existe uma outra que você faz o risco e consegue apagar com a outra ponta dela, com a ponta seca que ela tem. Então, você consegue apagar o risco dela. E outras desaparecem com o tempo, tá? Eu só usei essa, experimentei, gostei, não fico sem. Ela ajuda bastante, principalmente quando nós temos que fazer algum risco que pode ficar aparente, que seria na superfície da peça, tá? Como o matelassé. Então, se eu for marcar com matelassé, depois eu venho com o ferro e ela desaparece toda, tá? Uma coisa que com o lápis vai me dar muito trabalho. Então, é uma ferramenta, um material muito bacana da gente ter. Esses são os materiais mais básicos para trabalhar com costura criativa. E agora eu vou mostrar um outro material que auxilia muito na produção, tá? E ele dá muito mais precisão, principalmente nos cortes. Durante todo o vídeo eu estou mostrando para vocês em cima dessa peça aqui, ó. Isso aqui é uma borracha. E essa borracha ela é graduada, tá? Então ela vem em centímetros, em polegadas, ela tem algumas marcações. É muito usada por quem faz patchwork, tá? Para auxiliar no nosso trabalho, ela é muito importante. E essa base, ela chama base de corte ou tábua de corte. Já vi das duas maneiras, tá? Então, ela é uma borracha graduada, então facilita bastante quando nós precisamos esquadrejar aí algum projeto, tá? Ela já tem essas marcações. Então, nós temos mais duas ferramentas que são utilizadas, que podem ser utilizadas com ela, tá? Nós temos aqui a régua de patchwork. Essa régua de patchwork é uma régua larga, então essa minha aqui, ela tem a medida de 15 por 60. Existem outros tamanhos também, existe quadrada de 30 por 30, existe outras medidas, tá? Existe uma fininha que é de 5 por 60,
Então, existem vários tamanhos e modelos dessa régua aqui. Ela facilita bastante, porque ela já vem com as medidas aqui, graduada aqui de meio centímetro, tá? E tem alguns ângulos também, que é importante em alguns momentos da costura criativa, dependendo do que a gente vai fazer, tá? Mas o mais utilizado, nós temos uma outra forma de usar também, para quem não tem a régua. E a outra ferramenta que faz parte é o cortador circular. O cortador circular, ele faz o trabalho aí da tesoura, tá? Então, a gente coloca o tecido, essa régua é uma segurança porque ela é larga, então, isso aqui, ó, é um estilete, tá? Então, ela tem esse estilete circular que vai cortando. Então, essa régua aqui, ela é bem larga também, né, com um propósito aí de segurança da nossa mão também, tá? Então, mas eu posso ter só o cortador circular para substituir a tesoura? Não, não funciona, tá? Porque para proteger a lâmina do cortador circular, eu preciso da base de corte. Então, e para eu ter uma segurança e precisão, eu preciso da minha régua de patchwork. Justamente para ter essa segurança ao passar o cortador, tá? Esse cortador, ele mexe a lâmina, tem a trava, ele manter aberto. Quando eu destravo, ele volta para proteger aí, não ter acidente, tá? Então, utilizado com a régua larga, onde eu tenho o apoio da minha mão e seguro, e vou passar o meu cortador circular, tá? Então, dessa maneira. E aí, o tecido é cortado. Então, esse aqui que seria o que eu disse, que não é uma ferramenta, um material assim, de primeira necessidade, tá? Nós podemos usar tesoura, fita métrica e marcar com um lápis e cortar. Mas essa ferramenta aqui já seria para processo de produção, que ela agiliza muito, porque ela dá uma precisão no nosso corte, é rápida e segura, tá? Desde que tenha todos os itens usados juntos aí, tá? Somente a lâmina, numa tábua, por exemplo, numa mesa direto, eu estrago a minha lâmina, então não posso. Eu preciso da lâmina junto com a tábua e com a régua de patchwork. E depois eu vou mostrar a utilização dessas peças aí para vocês.